tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre oração, especialmente sobre o combate da oração. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Então a oração é, ao mesmo tempo, um dom de Deus que se aproxima de nós e nos permite ter esse contato com Ele, essa intimidade com Ele, e uma resposta que nós damos, que precisa ser decidida. Isso é bem claro na história da igreja, dos santos, e vem até do Antigo Testamento, das dificuldades que essa aproximação com Deus gera, esse combate, e aí vem o tema de hoje, que nós temos que fazer contra nós e contra o mundo à nossa volta, para podermos estarmos próximos de Deus. Então nisso a oração é um combate que a gente faz contra nós mesmos, contra as nossas vontades e contra as tentações do diabo e do mundo à nossa volta e que nos querem afastar de Deus. E nesse ponto, a vida de oração se assemelha muito à nossa própria vida espiritual. Então o próprio combate espiritual que a gente tem na nossa vida se assemelha muito a esse combate da oração, que no fundo é a gente escolhendo a qual Senhor que a gente vai servir. A gente vai servir a Deus ou se a gente vai servir esses senhores que existem no mundo à nossa volta. Então, se na nossa vida a gente tem um combate para ser da forma que Deus quer que nós sejamos nas nossas atitudes, na nossa oração também é um combate contra tudo que nos afasta de Deus, para que a gente possa estar junto de Deus. Tem uma frase que está no Catecismo que acho que sintetiza muito bem isso, que é: reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Então essa nossa vida espelha a nossa oração, e a nossa oração espelha a nossa vida. Não tem como existir uma vida espiritual sem uma oração que a alimente, que a sirva de combustível, porque é só desse contato com Deus que nós temos como mudar. Mas também não existe uma vida espiritual dissociada da oração, porque nós acabamos... Como é que a gente vai viver como Deus quer se a gente não está junto dele? E da mesma forma, ter uma oração que não leve uma transformação da vida também perde o sentido. E nisso surgem algumas dificuldades, algumas dessas lutas que nós travamos, nesses combates que nós travamos na nossa oração. O primeiro é: de que serve orar? Por que nós rezamos? Muita gente fica com essa mentalidade de ativismo, de se eu não estou fazendo, se não é algo palpável, se é uma ação concreta, isso não tem muita utilidade. E aí, nesse sentido, a gente acaba achando que a oração não serve de nada, um pouco a Marta e Maria, E a gente perde a noção de que, na verdade, a oração é um mistério, e a gente tem que encarar como mistério. E se a gente encarar aquilo como mistério, a gente vai ver que a gente não precisa estar na prática, ali, na ação direta, para que aquilo funcione, estar com Deus, e deixar que Ele conduza as coisas e nos transforme. Uma outra coisa que muitas vezes atrapalha a oração é a nossa sensação de improdutividade, pensamento, sensação de improdutividade, como se aquilo não fosse produtivo, se estivesse perdendo tempo, tantas coisas para fazer, e eu tenho tanta coisa para fazer e tudo me atrapalha, e a gente deixa a oração de lado, e também entra no ativismo. Outra, o nosso sensorial, a gente muitas vezes enfrenta na oração uma certa dificuldade, uma série de distrações, e isso também é algo que nós temos que lutar. Uma outra mentalidade que atrapalha muito a oração é achar que é uma fuga do mundo. É nós acharmos que a gente, rezando, está na verdade se afastando do mundo e fugindo dos problemas e se isolando num canto para não ter que lidar com eles. Que a gente sabe que não é verdade. E outros são os fracassos. Muitos fracassos que a gente tem na oração, fracassos entre aspas, a gente vai falar um pouquinho mais daqui mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que é a aridez da oração, o nosso egoísmo, não ser atendido, o nosso orgulho, tudo isso a gente vai se deparando com isso na oração, e isso dificulta que a gente, isso pode te servir assim: eu preciso rezar mais, que é o movimento certo, mas também pode dar um movimento errado de não, eu não sou digno, e se afasta de Deus,
E contra isso a gente precisa de muita humildade, confiança e perseverança, né? A gente precisa de humildade para reconhecer o quanto somos pequenos, confiança na ação de Deus e perseverança para continuar, né, ali na oração e na nossa vida espiritual. Um outro ponto, aí já aprofundando um pouquinho nessas questões, né, nós temos a questão da distração, né? A distração talvez seja o principal problema muitas vezes das pessoas rezando, nós rezamos, nas pessoas, não, nós rezando. E essa distração a gente acaba pensando em tudo e não pensa, né, se afastando da oração. E aí, um ponto muito importante é a gente usar essas distrações como motivo de oração. Então, se eu estou com um problema muito sério na família que não consigo parar para rezar, coloca aquele problema para Deus, entrega aquele problema, vive aquele problema na oração junto de Deus. E isso vai facilitar com que você consiga que aquela distração te leve para Deus e não te afaste. Um outro é a aridez, né? Muitas vezes não sentir nada, passar por aqueles momentos em que parece que Deus não está ali comigo. E nesse caso a gente precisa de perseverança, manter a vida de oração mesmo quando parece que aí a nossa fé é testada, né? E aí a gente emenda na falta de fé, né? Muitas vezes a gente junto dessa aridez com a falta de fé e a gente acha que Deus não está ali, não está atendendo a gente, não está na nossa oração, aquilo não faz sentido, a gente volta para aquilo, podia estar fazendo tanta coisa, né? E aí a gente precisa de um coração humilde, que entenda que nós temos nossas fraquezas e que a gente aceite, né, passar por aquilo, ter a perseverança para continuar. Uma outra coisa que também atrapalha muito é o que os padres da igreja chamavam de assédio, né, que às vezes assim a oração se torna um momento de tristeza, assim, uma coisa meio depressiva. Não é depressão, é doença, é algo meio depressivo, algo que porque a gente vai enfrentando essa aridez, essa dificuldade, né? E aí a gente precisa ter essa força de vontade, a gente precisa realmente ter essa humildade, né? E de perto de Deus e reconhecer que a gente tá sofrendo aquilo e pedir ajuda dele, né? Mas entendendo que isso é um movimento natural que às vezes acontece, né? Principalmente quando a gente se depara com tanta coisa que precisa ser mudada na nossa vida, tantas coisas que às vezes não acontecem da forma como a gente quer, né? E nessa questão toda da oração, é importante que a gente tenha sempre na nossa cabeça a confiança filial, né? A confiança de filhos. Nós somos filhos de Deus, né? O próprio Jesus fala, né? Se vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Senhor dos céus, né? O Pai dos céus dará coisas boas àqueles que pedem, né? Então, aí entra muita questão do filho, né? Quem tem criança pequena em casa já sabe, né? Muitas vezes uma tomada é algo que atrai a criança, né? A criança quer aquilo, se você tira, ela chora, ela reclama. Então, no final das contas, o pai, quando não dá aquilo pro filho, né? Não deixa ele botar um dedo na tomada, ele tá fazendo algo de bom pro filho, não algo de mal, né? E assim muitas vezes acontece com a gente na oração. Às vezes a gente tá querendo algo que Deus sabe que não é o certo pra gente, que não é aquilo que a gente precisa naquele momento. Então a gente precisa também ter essa confiança em Deus, né? Essa confiança de filhos que entendem que se o pai não está dando aquilo naquele momento é porque não é o certo, não é o que ele precisa, não é o que a gente precisa, não é aquilo que é o melhor caminho pra gente, né? E aí entra também, né, quando Deus não atende aquilo que a gente pede, ou não é da forma como a gente quer, entender que Deus é o Senhor das nossas vidas também, né? A gente reza muito mais para transformar os nossos corações, e essa é a primeira resposta da oração, né? A gente estar junto de Deus e ser cada vez mais parecidos com Ele, e não para que Deus simplesmente atenda as nossas vontades, né? Deus não é um gênio da lâmpada que a gente vai pedir e Ele vai dar um jeito naquilo que a gente está pedindo, não é assim, né? A oração não serve somente para que a gente ganhe aquilo que a gente quer. A oração, na verdade, é uma resposta de amor que a gente dá a Deus, né? De querer estar próximo dele, de querer estar junto dele, querer a companhia dele e querer que ele seja, né, esteja junto da gente também. Então nós temos que rezar unidos a Jesus, né? Jesus intercede por nós incessantemente junto ao Pai. E nós temos que unir essa oração de Jesus, né? E Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo e é o nosso companheiro na nossa oração.
Então a gente se une a Jesus e o nosso coração tem que ser cada vez mais parecido com o dele, né? Se o coração do filho não procurou outra coisa que não ser agradar o Pai, e mesmo diante da dor e sofrimento falou, se possível afaste-me esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Quanto mais nós, né, temos que se apegar-se mais a Deus do que os seus dons, né? E aí a oração não pode ser motivo de a gente se apegar ao que está aqui, né, o que é criatura de Deus, criação de Deus, e sim se apegar ao próprio Criador de todas as coisas, né? Então esse coração cada vez mais se volta mais para Deus e menos para as coisas do mundo, né? E contra essa nossa lentidão, essa nossa preguiça, essa nossa dificuldade, né, o combate da oração é aquele do amor humilde, confiante e perseverante, né? Do amor que a gente tem por Deus, que reconhece a nossa humildade, a nossa pequenez, na confiança na bondade de Deus, né? Sabendo que Deus sempre nos dará aquilo que a gente precisa e não o que a gente quer, e na perseverança de se manter, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com as distrações, mesmo com as tentações, mesmo com a falta de resposta que nós podemos pensar que existam, se manter junto de Deus e a todo tempo, né? A gente tem que cada vez mais fazer com que a nossa vida seja uma oração. A gente não precisa ter só momentos específicos para rezar. A oração pode ser feita todo o tempo, né? A oração é estar junto de Deus, voltar sua vida para Deus, sua mente para Deus, e isso a gente pode fazer a todo tempo. A gente pode estar na rua passando com uma pessoa que está precisando, está doente, está precisando de dinheiro, e às vezes a gente não tem o que fazer por aquela pessoa no momento, está sem dinheiro, mas a gente pode rezar por ela, a gente pode entregar aquela pessoa a Deus. A gente, ao ver uma situação difícil e ter que decidir alguma coisa, a gente pedir para que Deus possa estar junto de nós e que nos ajude a passar por aquilo, né? Então a gente pode a todo momento estar junto de Deus e fazer com que nossa vida seja uma contínua oração, né? E ter a certeza que ela é necessária para a nossa salvação. Nós só podemos nos salvar se a gente realmente estiver junto de Deus, né? A salvação está junto de Deus por todo sempre. Então não tem sentido, né, a gente querer estar junto de Deus para todo sempre se aqui a gente já não está junto de Deus, né? Então a gente precisa dessa oração para já ir se habituando à presença de Deus na nossa vida. E a vida cristã é isso, é uma contínua oração, né? O mesmo amor, renúncia, confiança, conformidade com a vontade de Deus, a união transformadora do Espírito Santo, tudo isso que age na nossa vida cristã também tem que agir na nossa oração, tá? Então que a gente possa cada vez mais fazer na nossa vida uma contínua oração, que a gente possa combater esse combate da fé, esse combate da oração, para que Deus possa estar sempre junto de nós. Obrigado.